Boa noite. Shalom, igreja. Na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por favor, se assente. Vira aí para o teu irmão, para a tua irmã e diz aí, 2.800 quilômetros. Mistério. Abra a tua escritura sagrada em Romanos. Eu vou pegar a segunda parte só de Romanos, tá bom? Vou pegar a parte final. Eu vou pegar simplesmente o versículo 11 em diante, do capítulo 13. Os primeiros capítulos de Romanos 13, se você quiser ter o discernimento, você terá que vir amanhã aqui no culto de oração. Ah, se nós soubéssemos que Ele cuida de tudo, não teríamos dúvida, não teríamos incerteza, não, tristeza nenhuma tiraria a nossa paz, condição nenhuma roubaria as nossas alegrias, mas a carne ainda nos domina, porque ainda não vivemos em espírito e em verdade. Está preparado para participar do corpo e do sangue? Tome uma posição com urgência. Porque se eu não bebo da verdadeira bebida e não como da verdadeira comida, que é o corpo e o sangue, fica difícil eu ter parte com ele. Eu tenho que tomar posição, postura. Eu tenho que se tornar um cristão. Como disse Romanos 12, né? Transformai a sua mente, a minha mente, a nossa mente, na renovação que Ele nos dá. Se tornar em nova pessoa. Jesus veio para nos dar uma nova vida. Veio para nos fazer novos de novo. Fala de novo para o teu irmão, 2.800 quilômetros. Eita glória. Eu já estou sentindo a presença do Espírito. É verdade. E onde o Senhor habita, há milagres. O impossível se realiza. Ele cuida. Eu não sei se eu vou conseguir pregar. Não sei. Ai. Me desculpe se eu não conseguir. Porque o cuidado dele é maravilhoso. A gente é muito bobo, a gente perde muito tempo, sabia? A gente quer ensinar a Deus. Todos vocês sabem que esse ministério tem um discernimento sobre a ceia. Aquele que, quanto aos líderes deste ministério, que exercem alguma função, aqueles que não participam da ceia ficam 30 dias sem participar da função. Só participa depois do quê? Que participar da outra ceia. Esse é o discernimento do ministério. Eu já sei, assim ou não? E eu disse que eu viajei quantos mil quilômetros? 2.800. Era para mim estar aqui?
E se hoje eu não participasse da ceia, o que ia acontecer comigo? 30 dias de banco. Porque aqui não tem acepção de pessoas. É de mamanda caducando. Não importa quem seja. Se é discernimento, é para todos. Sim ou não? Porque o Senhor faz acepção de pessoas. Mas Ele cuida de tudo. Deus é bom. Então olha o que o apóstolo Paulo diz na carta que ele enviou à igreja de Roma. E quem esteve no culto ontem, escutou da minha pessoa que Paulo não conhecia a igreja de Roma quando ele escreveu a carta. Ele nunca tinha visitado a igreja de Roma quando ele escreveu a carta para Roma. Porque ele não escreveu dele mesmo. Ele teve a orientação do Espírito Santo, da estrutura da igreja de Roma. Então ele diz aqui no versículo 11, do capítulo 13 de Romanos. Outra razão para uma vida correta é esta. Vocês sabem como já é tarde. O tempo está se escoando, acabando. Despertem do sono, pois a vinda de quem? Do Senhor. A salvação está mais próxima agora do que quando cremos o quê? No princípio. Cada dia que passa para a vida de um cristão, a vinda de Jesus Cristo está mais próxima. E se eu estiver longe dos caminhos, como que eu ficarei se Ele vir? Eu sei que a vinda está cada vez mais próxima, mas eu não desperto do sono. O mundo ainda domina, as consequências da vida ainda dominam, a circunstância ainda domina, as razões da vida natural ainda dominam, os problemas ainda dominam. A noite está quase terminando e o dia logo vem. Portanto, deixemos as más o quê? Obras das trevas e revistamo-nos da armadura o quê? Da luz. Como devem fazer o quê? Os que vivem na luz do dia. Sejamos modestos e o quê? Verdadeiros. Em tudo o que fizermos, como quem age o quê? À luz do dia, a fim de que todos possam aprovar a nossa o quê? Conduta. Não gastem o tempo em festanças desenfreadas, nem em bebedeiras, ou na imoralidade sexual e depravação, não em brigas ou ciúmes ou ciumeiras, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não faça plano para deleitar-se nos desejos da natureza o quê? Humana. Nos desejos o quê? Da carne. Olha que coisa interessante. Paulo termina o capítulo 13 para os romanos, dizendo: despertem, porque Jesus Cristo está voltando. Fuja das trevas e venha para a luz. E Paulo começa dizendo: e esta é uma vida correta.
venha para a luz para que todas as atitudes nossas sejam claras, nítidas, transparentes. Como ele diz aqui, ó. A fim de que todos possam provar as nossas o quê? Condutas. Aprovar as nossas o quê? Condutas. E aquilo que a gente pratica, que não pode ser aprovado, é trevas. E Paulo diz que eu tenho que fugir das trevas. Que eu tenho que vir para a luz. Então, toda e qualquer situação da minha vida que não pode ser aprovado, eu tenho que abandonar. Porque se eu quero vida eterna, eu tenho que ter uma vida correta. E Paulo está dizendo que eu tenho que sair das trevas e vir para a luz. Eu tenho que abandonar o quê? As festanças desenfreadas. Eu tenho que abandonar o quê? As bebedeiras, a imoralidade sexual, a depravação. As brigas e o quê? Ciumeiras. E aí ele diz o seguinte, para nós nos revestirmos de quem? De Jesus Cristo. E parar de fazer planos que alimentam a nossa carne. Que alimenta a nossa natureza o quê? Humana. Eu tenho que me revestir de quem? De Jesus Cristo. Então, por favor, Mateus 14. Eu tenho que vir para a luz. Em quem eu confio? Mateus 14. Em quem eu confio? Em quem eu confio, amada igreja? Será que confiamos mesmo? Olha o que diz o versículo 22. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Enquanto ele permanecia o quê? Ali. A fim de despedir o povo para as suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte. Para o quê? Orar. Ao anoitecer, ele estava ali o quê? Sozinho. E no lago os discípulos estavam em dificuldade, pois o vento o quê? Tinha se levantado. Tinha o quê? Se levantado. E eles lutavam contra o mar o quê? Agitado. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, por isso que muitas vezes a gente é despertado nessa hora para orar. Pode prestar atenção. Nas madrugadas, é sempre ali por volta das 3 horas. Ou quase amanhecendo o dia. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Só um relato. Porque tem hora que você está acordando de madrugada e você não vai orar. Você tem hora que fica 1 hora, 40 minutos, 2 horas rolando na cama para lá e para cá e não vai orar. E você acordou para isso. Mas você fica girando para lá, girando para cá. E fica pensando em um monte de coisa. Em vez de orar. Quando os discípulos estavam atravessando para o outro lado, era que horário?
Que horário que Jesus estava orando? Hã? Entre as 3 e o quê? 6 horas. Jesus veio até eles, caminhando em cima o quê? Da água. Eles gritaram de medo, pois pensavam que fosse o quê? Um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenha medo, coragem. Sou coragem. Repita, coragem. Repita, coragem. Repita, confiança. Coragem. Eita glória. A Escritura Sagrada diz que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo. Eita glória. Ai. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima o quê? Da água. Na direção de quem? De Jesus. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Eu só vou repetir um versículo aqui. Fica aí. Não saia daí não. Só preste atenção. Amém? Posso dizer? Sim ou não? Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam planos para deleitar-se nos desejos naturais, carnais ou da natureza humana. Pedro foi até Jesus. Sim ou não? Hã? Versículo 30. Eu vou repetir o 29. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima o quê? Da água. Na direção de quem? Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força o quê? Do vento, ficou cheio o quê? De pavor. Começou o quê? A afundar. E gritou: salve-me, Senhor. Salve-me, Senhor. Repita: salve-me, Senhor. Quando ele sentiu a força do vento. Eita glória. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, porque você duvidou, disse Jesus. Repita comigo: coragem, sou eu. Conta-lhe uma história ou um fato acontecido, que um homem tinha uma habilidade de se equilibrar nas cordas ou no cabo de aço. E ele ligou o cabo de aço de uma ponta a outra ponta. Uma altura elevada. Que se ele descuidasse, poderia perder a sua vida. E aquele homem começou a atravessar o cabo de aço. E quando ele percebeu que a multidão estava observando ele atravessar, quando ele chegou do outro lado, foi e voltou. Quando ele voltou, ele perguntou para a multidão:
vocês acreditam que eu posso atravessar, ir e voltar, empurrando um carrinho de mão? E a multidão diz: acreditamos. E lá foi o homem, e voltou. Ele perguntou: e agora? Vocês acreditam que eu posso colocar uma sacola cheio de objetos de um lado do meu ombro e atravessar, ir e voltar? E a multidão disse: acreditamos. E ele foi e voltou. E aí ele chegou na multidão e disse: vocês acreditam que eu posso pegar alguém no colo e atravessar e voltar? E a multidão disse: acreditamos. E ele disse: quem será essa pessoa? Quem será esse voluntário? A multidão sumiu. Sabe por quê? Porque enquanto era com o outro, eles acreditavam. Mas quando era consigo, eles foram embora. É fácil dizer para você ter fé. É fácil. É fácil você apontar para alguém dizendo: acredite. Mas na hora que é você, é fácil para Pedro gritar: querem ter contigo, Jesus. É fácil dizer para Jesus: eu te amo, estou pronto e preparado. É fácil. Mas na hora que ele diz assim: então vem. Então vem. Seja voluntário para mim atravessar você nesse precipício. Vem. Nessa cordinha, nesse cabinho de aço. Vem. Foi o que aconteceu com Pedro. É fácil dizer eu vou. É fácil dizer eu quero. É fácil dizer eu aceito. É fácil dizer eu estou pronto. Mas na hora que sentir o vento, vai o quê? Hã? A hora que o problema bater a porta, vai o quê? Porque é fácil. É fácil falar para Jesus hoje: eu vou me revestir do Senhor. Mas você está se revestindo para a tua natureza carnal, para a tua vontade, como fez Pedro. Pedro não queria experimentar o milagre. Pedro queria mostrar quem ele era. E afum, e afum, e afum, e afum, e afum, do. Sabe por quê? Porque quando ele foi provado, ele foi reprovado. Vocês não prestaram atenção na mensagem, na passagem bíblica? Não. Um simples detalhe. O que estavam perturbando eles? O que era? O vento, né? Sim ou não? Eles acharam que iam morrer. E o que fez Pedro duvidar, ter medo? Quem foi? Quem? Quem? O vento, né? Você sabia disso?
aquilo que você tem mais dificuldade é o que mais vai vir sobre a sua vida? Para você ser provada. Para um dia ser aprovada. Sabia disso? Na minha e na tua caminhada, o que mais virá sobre a nossa vida é aquilo que nos faz ter incertezas e dúvidas. Tem pessoas aqui que o tempo todo é provado por causa do dinheiro. E o tempo todo está sendo reprovado. Vocês nunca olharam para a passagem de Jeremias que fala que o barro tem que ir até o oleiro? E que o oleiro vai começar a moldar, porém ele vai perceber que o barro não está ficando no devido vaso que ele acreditou que ficasse, desejou em fazer. Ele vai o quê? Quebra o vaso, pega o barro de novo, amassa e prepara para fazer um vaso segundo a vontade dele. E Deus disse para Jeremias: eu quero que o meu povo seja assim. Eu quero que Israel seja assim comigo. Que eles me permitam moldá-los. Prepará-los. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? É simples. O Senhor está nos moldando. Aí chega naquela condição de ser provado para ser aprovado, de enfrentarmos a situação e vencermos, nós temos medo, esmorecemos. E aí sabe o que acontece? O oleiro vai lá de novo, quebra o vaso. Por isso que tem... Presta atenção que o Espírito Santo quer falar com você. Por isso que você não consegue vencer isso. Você sempre volta para o mesmo estado. Você fala para você: não, agora eu tomei a decisão. Não, agora vai ser assim. Não, porque aquela palavra falou comigo, agora vai ser desse jeito. Aí surge uma circunstância justamente para nos provar naquela condição. E a gente é reprovado. O que o oleiro tem que fazer? Quebrar o vaso de novo. Aí chega de novo naquela situação. Nunca consegue passar daquilo. Porque na verdade não crê. Porque na verdade não tem coragem. Porque na verdade não confia. Não confia. Esqueça. Porque se confiasse, seria igual aquele homem no trapézio dele, da cordinha bamba lá. Mesmo no precipício, nós seríamos o voluntário. Porque acreditou em tudo, mas na hora que chegou na sua e na minha vez, tivemos medo. Pedro acreditou que ele podia andar por sobre as águas. Mas na hora que chegou aquilo que provava ele teve o quê? Medo. E aí? Afundou. E Jesus disse para ele: homem o quê? De pequena fé. Homem o quê? De pequena fé. Até quando, igreja? A gente vai turbar o nosso coração, perturbar
a nossa vida na presença de Cristo? Até quando o medo vai tomar conta? A falta de confiança não existirá. Até quando a gente vai permitir sempre perder a bênção, perder o milagre? Até quando? Deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. Para nós orarmos e participarmos do corpo e do sangue. Foi um pecado que fez Pedro afundar? Foi? Hã? Ele adulterou aqui? Ele roubou? Ele matou? Ele mentiu? Hã? O que ele fez? A mente dele duvidou. Afundou. Você acredita mais nas pessoas que estão próximas, mais nas pessoas que estão do teu lado, mais nas pessoas que estão no mundo, do que naquele que te resgatou da morte. Pedro olhou mais para a circunstância do que para o Senhor da circunstância. Pedro permitiu o medo tomar conta da mente dele, do que crer que aquele que o chamou faria ele andar até ele por sobre as águas. Você confia mesmo em Jesus Cristo? Você tem certeza disso? Você confia mesmo nele? Você tem uma vida, eu e você temos uma vida de coragem na presença dele? De confiança mesmo? Ou vivemos tendo medo, dúvidas e incerteza? Porque ele disse que nos ensinou todas as coisas, como diz lá em lá em João 16:33, que ele nos ensinou todas as coisas, falou de todas as coisas para os discípulos, e isso chegou até nós, através das Escrituras Sagradas, do Novo Testamento, para que possamos ter paz nele. Repita: paz em Jesus Cristo. E ele diz: porque no mundo vocês terão sofrimento e tristeza, mas tem de bom ânimo. Eu venci o quê? O mundo. O medo traz ou não traz tristeza? O medo traz ou não traz sofrimento? E Pedro afundou por causa do quê? Do medo. Na oração que ele fez, vai lá para Evangelho de João 17:13, e nós vamos orar. Na oração que Jesus Cristo fez, em favor da igreja, do povo, dos que iam entregar a vida a Ele, ao reino dEle. A pergunta hoje para mim e para você é: estamos mesmo nos revestindo de Jesus Cristo? Ou estamos buscando os nossos próprios interesses na presença dEle? Porque Pedro se revestiu de Jesus Cristo quando falou: eu quero ir ter com o Senhor. Sim ou não? E ele experimentou o impossível. Andou por sobre aquele mar agitado. Nem olhou para o vento, nem olhou para a tempestade.
Mas quando ele olhou para o seu próprio interesse, ele afundou. Que interesse? Sabe qual era o interesse de Pedro? Alguém sabe qual era o interesse de Pedro naquele dia? Sabe, amada igreja? Não era salvar a sua vida da morte daquela tempestade? Sim ou não? Ele tinha um interesse. Quando ele permitiu a natureza carnal dele tomar conta por causa do seu interesse, ele afundou. Vem cá, eu entreguei minha vida para Jesus Cristo para me revestir dele? Ou porque eu tenho interesse? Se é por interesse, eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer: você sempre vai tropeçar e jamais vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Os planos dele ficarão longe de ti. Eu tenho que ser muito sincero comigo. Mas se eu quero me revestir dele, eu terei a paz dele. A paz dele. A paz dele. Porque ele venceu o quê? O mundo. Ele diz: e agora vou para a sua presença. Ele orando para o Pai. Jesus Cristo, no versículo 13 de João 17. Ele lhes disse essas coisas enquanto estava com eles. Aonde? No mundo. Para que ficassem transbordando o quê? Da minha o quê? Alegria. Fala, minha alegria. A paz dele. Minha alegria, diz. A paz em mim, diz. A paz de Jesus Cristo e a alegria dele. Eu lhes transmiti a sua palavra. Jesus Cristo falando para Deus. E o mundo os odeia. Porque eles não são do mundo. Como também não sou. Não estou pedindo que o Senhor os tire da onde? Do mundo. Mas que o Senhor o quê? Que o Senhor o quê? Os proteja de quem? Do maligno. Proteção. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Que o Senhor faça todos puros e santos. Ou seja, santificando-os, ensinando-lhes a verdade. E a sua palavra é o quê? A verdade. Somos purificados e santificados quando Deus nos ensina a sua palavra. Através do Espírito Santo. E a minha, a sua verdade é a palavra. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os estou o quê? Enviando a quem? Ao mundo. Eu me santifico em favor deles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão, terão fé em mim, no futuro, por causa do testemunho deles. Jesus já estava orando por toda a humanidade, que cresce nele, por causa do testemunho da igreja. Paz, alegria, proteção e verdade. Aí eu pergunto,
Estamos realmente tendo essa vida? Ou estamos igual Pedro? Ou quando Jesus fala para mim e para você, vem, eu vou atravessar nessa corda bamba te segurando. Ou como ele falou para Pedro, vem, pode andar por sobre a tempestade aí. Pode vir. Porque a minha paz, a minha alegria, a minha proteção, a minha verdade estará sobre você. Pode vir. Aquilo que te trazia medo da morte não vai te atingir mais. Vem, Pedro. Pode vir. Você pediu e eu estou lhe concedendo o meu impossível sobre a tua vida. Venha, Pedro. E ele foi. Mas ele foi com interesses. E a mente dele foi contaminada. O medo tomou conta do espírito e do coração dele. O medo tomou conta do espírito de Pedro. E ele afundou. E gritou porque achou que iria morrer. Ou nos revestimos do Senhor para viver essa vida. Repita comigo. De alegria, de paz, de proteção e de verdade. Ou se não, perderemos o que Ele conquistou para nós. E se eu quero viver essa vida, eu tenho comunhão com Ele. Eu quero participar do corpo e do sangue dele.